a biblioteca OpenCV, construindo um filtro complexo. Olá! Nessa aula, a gente vai aprender a usar o OpenCV para construir um filtro que combina vários algoritmos. Vamos lá? Então, vamos fazer um filtro mais interessante. Um filtro, inclusive, que cria lá um efeito de desenho animado, só que a gente não vai fazer isso em uma imagem. Vamos fazer isso com vídeo, já que o OpenCV nos dá capacidade de processar vídeos. Então, para que a gente crie esse efeito, a gente vai ter que combinar uma série de filtros que a gente já conhece, né, em cima dos frames do vídeo. Então, vamos começar então simplificando o quadro do vídeo, né? Em seguida, a gente vai fazer um processo aí de detecção de bordas, já que os desenhos animados tradicionalmente são desenhados, né, com as linhas no entorno dos objetos. E aí depois, para o efeito final, né, a gente vai juntar as duas imagens para que essa imagem simplificada pareça mais com uma pintura e as bordas pareçam ali com os desenhos, né, que foram feitos sobre essa pintura. Então vamos ver como é que começa. Vejam, esse programa aqui, ele faz a leitura de um vídeo na OpenCV ainda sem processamento. Então, veja aqui na tela, ó, var video igual a new video capture. O video capture é a classe responsável por fazer captura de vídeo. E aí eu simplesmente faço o seguinte, ó, video.open imagens em vídeo MP4, que é o caminho do meu vídeo, tá? Então isso faz com que eu abra esse MP4 dentro da OpenCV ali na classe video capture. Ele vai sair tocando? Não, ele precisa que eu chame frame a frame ali para ele tocar, tá? Basta usar o método open para abrir o vídeo. Um detalhe bem interessante do método open, que se você tivesse trocado aquele caminho por 0, o que a OpenCV ia fazer? Ela ia tentar abrir a sua webcam. Então, se você tiver uma câmera no seu computador, ou se você estivesse rodando isso num celular, você pode usar 0 ali para que ele use a câmera do seu computador. Faça essa experiência aí na sua casa, se você tiver uma câmera, você vai ver que é bem legal, e esse efeito vai rodar dentro da sua câmera. Beleza. Como é que o processamento disso, tá? Veja que na linha 5 a gente só tem um testezinho para saber se esse vídeo abriu realmente ou não, né? Porque pode ser que não detecte a sua câmera ou alguma coisa assim. No caso do arquivo, isso nunca vai acontecer, tá? E aí, veja, a gente criou uma variável para representar o quadro de vídeo, tá? A imagem do quadro de vídeo e chamamos, então, a função read passando essa variável. Veja que o fato da gente passar por parâmetro essa matriz evita que a gente aloque memória várias vezes para os vários quadros, né? Como cada quadro vai ser sobrescrito pelo anterior, a gente vai usar o mesmo mate a partir de agora, tá? Então, esse comando read lê um quadro de vídeo e coloca, então, nessa variável quadro, tá? E aí, na sequência, a gente pode fazer o que quiser nesse quadro. Nesse caso desse programa simples, a gente vai simplesmente chamar o imshow para exibir o quadro e aguardar 33 milissegundos ali para o próximo quadro. Ao final do processamento, a gente chama o release para fechar o arquivo de vídeo e terminar o processamento, tá? Então veja que a gente tem um wait key ali no meio, ó, com tempo de 33. Por que a gente usou esse 33? Porque eu sabia que esse vídeo estava gravado a 30 quadros por segundo, 30 fps, tá? Então, como o wait key espera alguns milissegundos, quantos milissegundos eu preciso esperar? 1000 divididos por 30, né? Dá 33 milissegundos, por isso o wait key 33 ali. Essa comparação com o X é só para garantir que se você apertar X no meio do vídeo, ele feche a sua aplicação, beleza? Veja que ele interrompe o while ali com o D. Então é assim que lê um vídeo. Veja que é bem simples. O que a gente teria que fazer agora para o efeito? Só processar esse quadro, igual a gente processa qualquer imagem, já que ele é um mate. Então, para a gente realizar o efeito desenho animado, a gente vai seguir esses 3 passos. Primeiro, a gente vai simplificar as cores da imagem, já que um desenho animado não tem uma super gama de cores, né? Depois, a gente vai detectar as bordas para que faça ali os traços do desenho e depois combinar as duas imagens. Então, vamos para o primeiro passo, ó. A gente simplifica usando a função blur, tá? Que é aquela função lá que vai fazer aplicar o kernel de blur em cima da função. Então veja, var simples igual a new mat e chamo lá blur, quadro, simples, new size 7x7, que é o tamanho do kernel. Isso vai aplicar o kernel da gaussiana lá, como a gente já viu, né? Que faz esse blur, né? Esse efeito aí de desfoque. Então veja a imagem original e agora a imagem simples desfocada. Veja que a gente tem menos nitidez nas cores e tal. Segundo passo, então, é criar as bordas. Como que a gente vai criar a borda? A gente vai usar o filtro de Kane. Esse filtro de Kane ele é bem interessante, ele busca, né, as bordas mais interessantes dentro da imagem. Ele usa uma série de processos para separar bem essas bordas. Só que tem um detalhe, como todo filtro de bordas, ele vai gerar as bordas brancas em um fundo preto, e a gente vai ter que inverter isso,
já que normalmente nos desenhos animados as bordas são pretas e não brancas, né? Então como que a gente vai fazer isso? Ó, primeiro, a gente vai, depois de aplicar o filtro, vai chamar a função bitwise not para ela inverter. Lembra que um não, né? O que é verdadeiro vira falso e o que é falso vira verdadeiro. No caso de uma imagem binária, como a do filtro de Kane, o 0, né, é o preto e o 1 é o branco. Então o not vai inverter a imagem inteira. E aí depois a gente vai combinar as duas com E, né, com o E lógico. Ou seja, onde tiver valores brancos vai manter a cor do pixel, onde não tiver vai apagar e justamente as bordas vão se apagar e vão ficar pretas, beleza? Então, processo bem simplesinhos aí, com duas operaçõezinhas lógicas, tá? Bem simples. Então, como que detecta a borda com Kane? Eu faço simplesmente, ó, var bordas igual a new mat, e aí eu faço lá Kane, simples, que é a minha imagem simplificada. Veja que eu nem usei a imagem original, porque eu não preciso de tantos detalhes também nas bordas do desenho, né? A partir da imagem simplificada mesmo. Gravando na imagem das bordas, e aqui alguns parâmetros para regular a intensidade do filtro. Botei aqui 50 e 80, tá? Esses parâmetros é o que vão determinar quantas bordas ele vai detectar. Eu sugiro que você mesmo teste no seu computador outros parâmetros para ver as diferenças ali que dá nesses filtros, tá? E aí depois apliquei o bitwise not. Então veja o resultado. Primeiro só com a aplicação do Kane, a gente vê uma imagem preta com bordas brancas, e depois do not, né, uma imagem branca com bordas pretas, beleza? E agora combinar as duas imagens. Como que a gente vai combinar? Com o operador de AND, né, o E, lógico. Então como que funciona o E, né? O E com 0 dá 0, o E com qualquer coisa dá qualquer coisa. Então, olha só, a gente pegou uma imagem colorida, que a gente chamou de cartoon, né? A gente vai gerar essa imagem. Converti as bordas para uma imagem em RGB. Por que eu tive que fazer isso? Porque o resultado do filtro de Kane é uma imagem em tons de cinza, tá? E eu não posso combinar com E imagens de quantidades de canais diferentes. As de tom de cinza tem um canal só, e a colorida tem 3. Então eu peguei a imagem do Kane e converti numa imagem, né, RGB, e ele vai fazer certinho, né, com RGB iguais, né? No caso não é nem tom de cinza, né, é uma imagem binária, ou com 0 ou com 1. E aí eu faço o E, ó, das bordas com a imagem simples. Então todo lugar que tiver um pixel branco vai manter a sua cor original. Todo lugar que tiver um pixel preto nas bordas vai ficar preto. E o resultado final? Vamos dar uma olhada, ó. Partimos dessa imagem original aqui. Olha que interessante, a imagem original. Daí, simplificamos a imagem. Então, a gente tem essa imagem aqui agora com menos cores. Detectamos as bordas. Quando a gente junta os dois, a gente tem esse vídeo aqui. Veja que agora parece um desenho animado, inclusive em movimento, né? Ela virando a cambalhota e a gente vendo ali as linhas e tal, se desenhando à medida que o vídeo acontece. Então, concluindo, o que a gente viu nessa aula? Nessa aula, a gente viu como abrir e processar vídeo. A gente viu o processo de simplificação de uma imagem, de criação de bordas e, mais importante do que isso, a gente viu como combinar esses diversos algoritmos para chegar num resultado visual super interessante, né? E muito facilmente. Então, eu sugiro que você teste esse resultado com outros vídeos, até com a sua câmera de repente, e aí brinque bastante com essa biblioteca OpenCV, porque ela é uma das bibliotecas mais incríveis do mercado para você trabalhar. Bons estudos!